Olá, olá a todos. Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do ESCaffe. Passo a apresentar de novo o nosso painel de comentadores. Em cima à esquerda temos a Márcia e a Catarina. Olá, olá. Ao centro temos o Pedro Fernandes. À direita, em cima à direita, temos o Rafael. E embaixo à esquerda, o Henrique. E eu, que sou o Pedro Araújo. E hoje também vamos fazer uma coisa nunca feita antes no ESCaffe, mas devo-vos prevenir, esta foi a tarefa mais penosa que eu tive para preparar estes episódios. Ok? Nós hoje vamos elencar o top 10 das canções das finais nacionais. É assim, não é? Exatamente. Das finais nacionais. Ou seja, nós fomos às finais nacionais de 2025 procurar aquelas canções que não foram à Eurovisão, mas que se calhar até poderiam ter ido. Okay? Eu já vos disse isto a vocês, mas os nossos espectadores não sabem. Eu nunca me senti tão próximo de alguém num cemitério e exumar corpos. Estão a ver? Desenterrar mortos, falecidos. Há um bom motivo para as finais nacionais existirem, que é evitar que algumas coisas nos cheguem aos nossos ouvidos e aos ouvidos dos nossos espectadores e pouparem-nos alguns dissabores. Ora bem, vamos começar. Olha, eu não tinha muito critério nisto. Houve finais nacionais que eu não acompanhei e, portanto, eu não elenquei as canções. Houve outras finais nacionais que eu acompanhei, mas eu sei que a canção que tinha ganho era, de facto, a melhor, então não a fui pôr uma segunda hipótese porque achei que não valia a pena. Com duas ou três exceções que eu vou mencionar, apesar de eu achar que a canção era boa, eu tinha outra opção para colocar nessa coisa. E basicamente é isso. Este foi o critério que eu segui. Eu vou dar a palavra a vocês e vocês vão fazer o seguinte. Se tiverem algum critério em particular, explicam qual é e vão fazer o vosso top 10. Boa? Certo. Okay. Vou começar com o Pedro Fernandes. É assim, isto também foi só das finais nacionais que eu vi, deixei algumas de fora porque acabam às 3 da manhã ou porque tem 40 canções. Essas eu não acompanhei. Tantinho, Pedro. É para eu dar o top 10 de estoura? Não, sim. Pronto. Eu tenho aqui duas músicas que eu deixei de fora porque não cabia. Uma delas, nós já falámos, a nossa Victoria Silvstedt. E também deixei de fora o Nile da Irlanda com Growth. Que eu também gosto muito dessas músicas. No entanto, tinha que escolher para o meu top 10. E no meu 10º lugar, eu tenho a Krylata com Stay True da Ucrânia. Grande som. Era a minha vencedora. Aliás, o meu critério foi muito das finais que eu acompanhei. Como nunca acertei no vencedor, fui ver quem é que eu pus em primeiro. Ora bem, vamos buscar esta pessoa. Gosto muito desta música da Ucrânia, da Krylata. No entanto, lá está, comecei a gostar do Ciferblatt depois de eles terem ganho. Em nono lugar, eu tenho o nosso Josh, com Tristeza, que eu realmente gosto muito desta música. Eu gostava muito que nós tivéssemos levado esta música, que acho que, no geral, das finais nacionais, era um produto de qualidade. O meu 8º lugar é a Barbs com Sirens da Grécia. Barbs. Também gostei muito desta música e lembro-me de gostar ainda mais com a versão ao vivo. No meu 7º lugar tenho da Polónia o Dominic Dudek com Hold Light. Eu ainda ouço esta música, ele começa ao piano, não sei se vocês estão a ver. Eu sei perfeitamente qual é que eu gosto muito desta música. O meu 6º lugar são as Scarlet com Sweden Psycho, da Suécia. Grande som também. Não está no meu top, mas pronto, podia estar. Olha, já estás a falhar. O meu 5º lugar, o meu top 5. Quinto lugar, Letónia, Sirizeni com Ramtai. Foda-se! Foram roubadíssimos. Desculpa.
foram roubados. Esta música merecia ter ido. Mas as Top Tomatoes, pronto, fizeram aquele espetáculo muito bonito. O meu quarto lugar, é o Mans, com Revolution. Tenho que dar uma palmatória, realmente das melhores músicas desta temporada, principalmente com o staging. E agora entra o meu top 3. No meu terceiro lugar eu tenho Noruega, a Nataline, com The Game. É realmente das melhores músicas deste ano. Foi roubada. O quê? Ai, eu esqueci-me. Esqueceste da Nataline? Olha. Eu não esqueci. Ai, eu estou bêbada, desculpem. Não, ela não se esqueceu, só não chegou lá. Nós falamos dessa. Nós fizemos o top juntas, mesmo sem saber. Ai, eu não pus. Deixaste fora? Pronto, fica aqui o meu terceiro lugar. E os meus primeiros 2 lugares. O meu segundo lugar é da Letónia, os Cobra, com Zeltz. Não passaram à final, mas tive que pôr. E o meu primeiro lugar era, sem dúvida, a música que eu achava que ia ganhar, que era a Goldilocks, com Made Of. O meu primeiro lugar foi a melhor música das finais nacionais todas. Grande e acho que se a Finlândia tivesse apostado, tínhamos aqui uma potencial vitória. Quer dizer, se calhar não, porque as pessoas não têm bom gosto, mas... Exato. Mas pronto, é este. Vocês hoje estão muito em sync. É verdade. Pronto, e é isto. É assim de estoura. Mas o meu primeiro lugar era, sem dúvida, a Victoria Silvstedt. Olha, é a música que eu mais ouço. Para ser sincero. Nós também. Eu é assim... beating, now my heart is beating. Isso não. Já chega. Agora, I like it, nós nunca enjoamos. Love it. Love it. Também Desculpa, já não estava em 2019. E tu, Catarina, como é que é o teu top 10? Ora bem, deixa eu ver. Olha, nós temos o top juntas e nós estávamos a tomar nota de todas as que nós gostávamos daquele recap de 2 horas, e nós temos nós ficamos com mais de 30 músicas. Olha, a National Final Season foi muito melhor do que o ESC inteiro. Completamente. Period. Completamente. Para mim, tinha acabado com a última National Final e pronto, eu ficava satisfeita. Portanto, entre 30 e tal músicas que eu adorava, que eu escrevi aqui, nas minhas 10, no meu 10º lugar, tenho a Tamara Zivkovic, com a canção Pogoban Let, de Montenegro, que era a minha favorita dessa National Final. Ao vivo foi um bocado podre, mas continuo a ouvir a canção e acho que a canção tem muita qualidade. Em 9º lugar tenho a Diana Vilarinho, com Cotovia. Não era a minha winner do Festival da Canção, mas acaba por ser a única canção portuguesa que eu tenho aqui neste top. Porque a outra enjoou, pronto. E o gajo era um bocado insuportável, não vou dizer não. Não temos 1 milhão de euros como a Joana Marques. Exato. Em 8º lugar tinha a Elodie, que a coitada também está sempre no Sanremo a ser injustiçada. Esta música não era a minha música favorita da Elodie no Sanremo, but still, merece estar no meu top. Em 7º lugar tenho um nome que o Pedro também tinha, que é a Zeltz, dos Cobra. Não entendo porque essa música não passou à final, até hoje ainda não consigo compreender. Exato. Essa música é muito, muito boa. Em 6º tenho a Naomi Tales, com a Sting, que é do Melody Festival, que também não passou nem à final, nem àquela Second Chance, que agora tem outro nome. Mas eu acho que isso é uma coisa muito do Melody Festival. Eu não acho que as novinhas, para conseguirem ter o reconhecimento logo à primeira participação no Melody Festival, é muito difícil. Nós falámos disso também no live, tem que se provar. E acho que a Naomi Tales, não ter passado à final, aquela canção, aquela atuação é maravilhosa. Eu acho que parece um videoclipe. Ela parece uma fadinha, canta maravilhosamente. Pronto. Em 5º lugar, envergonha-me um bocadinho, por isso nem vou falar muito sobre isto. Mas é a música do Fedas, do Sanremo. Eu amo essa música. Eu não Batito. Gosto... A Batito. O Fedas é um lixo, mas eu gosto da canção. Em 4º lugar tenho
esta música foi super grower. Eu já gostei na altura, mas depois do Sanremo e tudo mais, eu não me canso de ouvir essa música, que é a Amarcord, da Sara Toscano. Essa música é alto hino. Concordam? Quem concorda, respira. Obrigada. Em terceiro lugar, tenho Eurovision winner Meira Omar, com Hush Hush. Icónica, devia ter ganho o Melody Festival de caras, tipo Man's Who. Em segundo lugar, também tenho a Goldilocks. Tipo, essa atuação é muito perfeita. Essa música não me cansa nunca. Tipo, acho que a Finlândia... Estava um bocado óbvio quem ia ganhar na Finlândia, mas acho que a Finlândia falhou em não levar a Goldilocks, porque acho que ela podia ter um melhor resultado do que a Erika Wickman. True. Em primeiro lugar, muito fácil, da minha pátria, Masha Kondratenko, com No Time to Cry. Essa música é perfeita. Para mim, sem dúvida que é a melhor desta Eurovision Season. Tipo, perfeita. Atuação quase perfeita, se não fosse aqueles babeiros de plástico, que eu não achei piada nenhuma. But still, eu acho que essa música é maravilhosa. Não odiando, nem nada que se pareça de Fair Blood, porque eu acabei por gostar bastante dessa canção. Porque pronto, é a minha pátria, eu vou defendê-la sempre. But still, No Time to Cry, sem defeitos. E pronto, está. Muito bem. E tu, Márcia? Então, olha, foi muito difícil porque eu tenho aqui 30 e tal músicas. Ai, mentira, eu reduzi, eu fui retirando, mas tenho aqui a Natalie in the Game, é verdade. Eu amo essa música, mas não deu, não chegou. Então, o meu 10º lugar é Clara Hammerstrom, On and On and On. Melody Festival, alto hino, aceitem que vai menos. Depois, tenho, e agora os avestruzes vão ficar felizes, tenho a Diana Vilarinho, Cotovia. Portanto, me respeitem, por favor. Está muito patriota. Atenção, porque isto foi combinado o nosso nono lugar, que nós estávamos a fazer separadas. É verdade, não foi combinado at all. Depois tem aqui uma música que ninguém vai conhecer, mas eu acho que foi extremamente injustiçada, porque nem sequer foi tipo às semifinais, nem à final, nem ao Raika Parta, que é a Ruta com Tai Kurnamei, da Lituânia. Essa música é perfeita, a atuação é perfeita. I love it, 10/10. É grande som. Em 7º lugar, eu tenho a Barb's Sirens, também é alto som, tipo, perfeita, não tem defeitos. Depois, em 6º, eu tenho a Abby, com Dim, do Vidir 2025. Grande som. Grande som, Mi Pátria, entrega sempre também, não preciso de dizer muito. Em 5º lugar, eu tenho a Elodie, Dimenticarsi alle Sette, Sanremo, Itália. Amo, perfeita. Aliás, eu acho que a Elodie, tipo, leva sempre boas canções ao Sanremo e eu não consigo perceber o que é que as pessoas, tipo, é que ainda há pouco tempo nós estamos a falar sobre isso. Tipo, para mim é um bocado chocante quando tipo, um artista volta com uma música tipo, muito pior do que a anterior. Mas eu acho que a Elodie é das artistas que mais participa no Sanremo, que leva sempre consistência, leva sempre músicas boas. Eu não consigo entender o que é que faz o público italiano não valorizar esta artista. É de facto um pouco incompreensível para mim. Depois, em 4º lugar, eu tenho a July Jones, New Religion, que é da final nacional da Eslovénia. Grande som. I love Clemen, mas tipo, eu acho que com esta canção eles tinham muito mais chances de ir à final e de conseguir um resultado respeitável. It's a bop, and bop is bopping, period. Depois, em 3º lugar, eu tenho a Goldilocks, Made of, tipo... Sei lá, vocês já disseram tudo, tu e o Pedro, acho que é uma das melhores músicas das finais nacionais de sempre, não é só deste ano, mas de sempre. E eu sinto falta que a Finlândia mande alguma coisa boa, porque não é o que tem acontecido nos últimos anos, e a par da Noruega, eu preciso de uma música boa, tipo, e isso não tem vindo a acontecer, deixa-me triste. Em 2º lugar, eu tenho a Clara, do Sanremo. É assim, a minha pátria é vários países, não é? Eu divido-me aqui um bocadinho entre Ucrânia, Itália, Suécia, pronto.
E eu tenho a Clara com Febre, que também participou no Sanremo. Amo essa música. E em primeiro lugar, e não foi combinado, eu tenho a Masha Kondratenko, No Time to Cry, do Vidbir 2025. E para mim, tipo, I don't know. Esta miúda, tipo, eu fui ouvir outras músicas que ela tem e ela é muito má. É tudo lixo. Mas, tipo, somehow esta música é perfeita e para mim é a melhor música das 100 e tal músicas que nós tivemos a oportunidade de ouvir este ano. That's it. Olha, antes eu esqueci-me de falar de uma coisa que tu pediste no início, Pedro Araújo, que foi o critério que nós escolhemos. Tipo, o critério foi só, tipo, o que é melhor. Porque assim, eu tenho no meu top 3 músicas do Sanremo e existem 20 e tal finais nacionais, mas o Sanremo é tão superior às finais nacionais. Melody Festival é a mesma coisa, mesmo que a qualidade do Melody Festival esteja Eu, por abaixo. acaso, evitei repetir finais nacionais, músicas da mesma semifinal, mas Pensei que não podia evitar, porque assim, se o Sanremo é super superior, não há Exato. como evitar. Tipo, É isso. yeah. Eu nem Acho vi. que Itália está num outro nível, Ucrânia está num outro nível, Suécia está num outro nível e as pessoas, as avestruzes, têm que aceitar. Pronto. Olha, a Itália só tem a de encurtar a duração das galas, porque é assim, começar às 9 da noite, acabar às 4 da manhã, minha gente, eu não vou ver isso. Isso para mim é fino. Isso para mim é bem estranho, porque imagina, o Festival da Canção, comparando agora um bocadinho os dois formatos, aborrece-me imenso, porque não é dinâmico por todas as justificações que nós já dissemos anteriormente. Mas o Sanremo, eu não me sinto aborrecida nunca, eu só fico tipo excited para ouvir a próxima canção, porque tipo, eles têm 27 canções e tipo, 25 são boas. And that's it. Eu fico cansado. Então, agora vou avançar eu com o meu top 10. Força. Tenho algumas que se repetem, tenho outras que são diferentes. Em 10º lugar, eu coloquei uma canção da Espanha, o Lucas Boone, Te Escribo en el Cielo, que eu achava uma canção linda de morrer, super delicada, e que eu acho que no meio de tanto ruído em Espanha não foi devidamente apreciada. Ok? E era alguém que de facto sabia cantar, ao contrário de outros que só sabiam dançar e mexer o rabo e mostrar peitorais, e o Lucas Boone conseguia cantar de facto e tinha uma voz muito interessante. Foi o meu 10º lugar. Em 9º lugar, foi até ao Luxemburgo. A Laura Thorne era a minha preferida, sempre foi a minha preferida, mas eu achei que muito próxima da Laura Thorne havia uma canção muito boa, que era a canção do Luzac, Je Danse, que era uma canção muito interessante. Em 8º lugar, fui à Albânia. A Albânia também escolheu a melhor canção, na minha opinião, mas havia uma canção que eu gostava particularmente. Não é algo que se destaque muito, que se eleve muito, que brilhe coisa, mas era a canção do Lorenk Adrama Free Me. Pronto. Era muito gira. Ele tinha uma voz muito interessante e a canção tinha uma melodia muito gira. Em 7º lugar, eu fui à Irlanda e eu gostei na altura da Railta Fire. Essa música era boa. Helta, yeah. Yeah. Em 6º lugar, eu fui à Noruega buscar a Nataline The Game. Grande som. Este era o 6º. No top 5, em 5º lugar, eu colocaria, sem dúvida, na final, na Eurovisão, em representação da Polónia, o Suada e Nixos com o Lusterka. Eita. Quem? Eles ficaram em segundo, não ficaram, Pedro? Já sei. Não me lembro em que lugar ficaram, mas lembro-me que era uma das minhas canções preferidas. Eu não sei, tipo a letra. Já sei. É isso. É isso. Em 4º lugar, coloquei, em representação da Ucrânia, a Nasha Kondratenko, No Time to Cry. Grande som. Em 3º lugar, em representação da Finlândia, incluía Goldilocks com Made Of. Em 2º lugar, coloquei o Josh de Portugal. Que eu tenho a certeza
que eu tenho a certeza que se tivesse ido à Eurovisão, Ia ser cancelado. repetia o top 10. Tenho a certeza que ficava em top 10. Capaz. Eu não sei. Capaz. Capaz. Sim, Talvez. pelo júri, sim. Sim. E por último, em primeiro lugar, coloquei a Elodie Dimenticarsi alle sette. Uau. Grande som. Que fino. E agora avançamos para. Eu já não me lembro o que é que disse. Para o Henrique. Faltou o Henrique e o Rafael. Exato. Pronto. Então, para começar, este ano eu não consumi nada destas músicas. Sure. É muito estranho, porque eu costumo Sure. consumir muita coisa das finais nacionais, mas este ano acompanhei tudo, mas realmente as músicas não me disseram muito. Mas vamos lá começar. Vai pôr tudo festival. Em 10º lugar temos Sirens, da Barbs. Em 9º lugar temos No Time to Cry, Tão da baixo. Masha. Pronto. Em 8º lugar temos Zelts, dos Cobra. Eu amo essa música, mas já E em 7º lugar temos Taikur Manai, da Ruta. Pronto, e agora aqui já é um bocado. Em 6º lugar temos Désolé, da Mentiça. E em 5º lugar temos a Clara com On and On. Ai, socorro. Agora, 4º lugar, a Xush, da Omar Bey. Oh! Haja alguém com cabeça nesta equipa. E em 3º lugar temos Made Of, da Goldilocks. E em 2º lugar temos uma música que é basiquinha, mas que eu gosto muito, que é Lace Like Cold, da Ananda. Era uma música da Croácia. Eu amo essa música também. É a da Ananda. Não Ah! passou. Sim, essa música é boa. E em primeiro lugar eu coloquei a Cotovia, da Diana Vilarim. Arrasou! E é isso, Uau. galera. Muito bem. Foi Nossa. completo. Ridiculous. Muito bem. E tu, Rafael? Passando agora ao top 10, ao meu. No 10º lugar meti a Kulm, da Anne Marlene da Estónia. Portanto, eu acho que foi uma atuação bem conseguida por parte dela, embora eu acho que em alguns momentos achei um pouco vazio. Podia ter sido um pouco mais dinâmico, tinha planos demasiado largos. Em um lugar, Lusterka, dos Svada Indixos da Polónia. Portanto, ficaram em segundo atrás da que foi para a Eurovisão. Em 8º, Carnaval, da Elvana, da Albânia. Portanto, Oh, tinha que vir a Elvana Gata. Tinha que vir. do Festival de Quengas. Apesar de eu achar que o Zierme era muito superior, portanto é muito superior mesmo. Em 7º lugar, Revolution, do Monza Love, do Melody Festival. Em 6º lugar, Vale, de Varela, da Grécia. Portanto, Olha, quase que também pus, sabes? Eu, por acaso, também quase que pus. Também estava aqui na minha shortlist. Ainda falam das Rush e gostam dessa coisa dos carrinhos de show. mas apesar de a Steromata ser muito superior também, mas é porque a Grécia, em termos de qualidade musical, estava bom este ano. Em 5º, Masha Quadratenko, No Time to Cry. Acho que era, se calhar, a canção que devia ter representado a Ucrânia, em vez do Ziverblatt. Em 4º, isto já não é segredo para ninguém, I Wanna Destroy You, da Enka. Apesar da personalidade da pessoa, eu acho que era uma música que podia ser completamente distorcer o panorama da participação portuguesa na Eurovisão. Acho que podia completamente mudar o figurino. Em 3º lugar, se ela não tivesse adoecido e podia ter participado, Monster, da Greta, da Letónia. Portanto, E o Tate McRae. se ela não tivesse adoecido antes da final nacional da Letónia, se calhar podia ter disputado a vitória. Em 2º lugar, da Estónia também, Tomorrow Never Comes, do Ant. Ou seja, eu acho que era uma música que podia ter feito boa figura na Eurovisão se o staging tivesse resultado um bocadinho melhor no Westilal. E em primeiro lugar, Made Of, Goldilocks. Eu acho que ela, se tivesse sido a Eurovisão, podia ter feito um top 5 facilmente, porque o júri ia engolir isto de uma forma inacreditável. E o Sérgio Ryan já se provou que ele é, no que toca a stagings, apesar de Chipre não ter resultado lá muito bem este ano, mas já tem provas dadas que com um staging mais dinâmico, Goldilocks podia ter feito top 5. Olha, estou surpreendido que há um núcleo de canções que se repetem entre nós e que temos todos quase em comum. É porque nós temos bom gosto e sintonia. Ou não? Concertos à mistura, pronto. Mas enfim.
Isto foi fácil, eu tinha os meus primeiros lugares, nunca nenhum ganhou. Foi, olha, vou aqui à Suécia e buscava o primeiro lugar, vou aqui não sei o quê, buscava o primeiro lugar. Mas Não a ganhou cena ninguém. mais difícil para mim é que na mesma final nacional, por exemplo, Sanremo, eu tinha várias canções que eu gostava muito. Tipo, aliás, eu deixei de fora uma que eu gosto bastante, que é a da Gaia. Como chamo. Que amo eu, que amo tu. Exato. Não consigo sabem estas coisas. É. E há, tipo, essa música é perfeita, também amo, mas lá está, não deu, mas na mesma, eu acho que há países que entregam, tipo, muito, então... Olha, eu, por exemplo, eu tinha, da Letónia também tinha os Zelts dos Cobra, também tinha aqui, mas como os Tal Tomatoes era a minha preferida, eu não incluí no meu top 10. Eu tinha, por exemplo, de Montenegro, a Georgia Toljubaye, que eu estava uma canção muito bonita, muito, muito delicada, mas como a Nina Zizic era a minha preferida, eu não incluí aqui nesta lista. Portanto, havia algumas que eu achava que tinham qualidade, mas que eu achei que não valia a pena incluir nesta lista, porque as melhores tinham, de facto, representado os países correspondentes. Tipo, eu fui mesmo pela música, do género, se numa final... Aliás, se o Sanremo tivesse 10 músicas boas, era as 10 que eu punha aqui. Não. E pronto, acho que está tudo, não está? Sim, está tudo. Ótimo, perfeito. À próxima semana temos mais um episódio. Vamos recuar e viajar no tempo, ok? Portanto, não podem perder esta viagem no tempo. E, entretanto, não se esqueçam que nós estamos e podemos ser encontrados em todo lado, como a salsa. E, portanto, procurem-nos no Instagram, no Facebook, no TikTok, e temos a página #Eurovision.com. Entretanto, a gente marca encontro na próxima semana de novo, certo? Certíssimo. Beijo. Tchau, beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.